Pai do Senhor, povo de Deus, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre 4 erros comuns que fazem com que os casamentos terminem, se acabem. Muitos casamentos estão acabando por causa de 4 erros comuns que podem ser evitados. Como salvar o seu casamento? Se você está vivendo em uma crise conjugal, eu vou trazer aqui lições importantes para você salvar o seu casamento. Então vamos lá com esse assunto: 4 erros comuns que fazem com que o casamento seja destruído. O primeiro erro comum que faz com que os casamentos terminem é a falta da comunicação efetiva, é a falta do diálogo. Então, muitos casais estão falhando em estabelecer uma comunicação aberta e honesta, dizer o que realmente está sentindo, está acontecendo, que não está bom, que deve melhorar. Muitas das vezes isso está faltando no casamento e faz com que o casamento se acabe. No período em que nós estamos vivendo, nós ainda estamos vendo essa situação piorar com acesso à internet, cada vez mais aumentando, celulares, né? As pessoas estão mexendo nos seus smartphones e esquecem muitas das vezes do diálogo, da conversa, da aproximação com o seu cônjuge. Então é necessária uma comunicação efetiva. A ausência do diálogo respeitoso sobre sentimentos, necessidades, problemas, pode gerar um mal entendido e ressentimentos. Um acha que é o outro, que é o errado, que está fazendo algo errado porque quer, o outro acha que é o outro, porque não há uma comunicação efetiva. Então existem estratégias que você pode praticar, a escuta ativa e reservar um tempo para conversar, para ter conversas significativas com o seu cônjuge. É necessário que haja diálogo, é necessário que haja uma comunicação efetiva. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, por exemplo, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, para que ministre graça aos que ouvem. Então, nesse texto, nós vemos o apóstolo Paulo destacar a importância de falar com sabedoria. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que é necessário uma conversa bondosa, amorosa, com sabedoria, porque muitas das vezes alguns casais vão conversar e acabam ofendendo um ao outro, e em vez de melhorar a situação, pioram. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, por exemplo, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então o tom da comunicação pode influenciar positivamente ou negativamente no seu relacionamento. Então veja a forma que você está falando, a forma que você está respondendo, né? Às vezes é o homem que tem um tom mais agressivo, mas muitas das vezes é a mulher. Então alguém precisa ceder, e é muito bom que os dois cedam. Para ter um relacionamento duradouro é necessário humildade, reconhecer o erro, ceder as falhas, aquilo que fez de errado, pedir perdão, para que o relacionamento seja duradouro, porque não é fácil uma vida a dois, mas é da vontade de Deus que os casais vivam bem na sua presença, fazendo a sua vontade e o seu querer, e que assim seja instituída a família, que é a primeira instituição que Deus criou nessa terra. Se chama família. O homem, a mulher e a sua prole, e os seus filhos, para a glória de Deus. Antes de falarmos da segunda questão, do segundo erro comum que tem destruído muitos casamentos,
eu quero convidar você para adquirir o meu e-book. É um lançamento, o e-book sobre escatologia. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link onde você vai clicar e você vai saber mais a respeito desse e-book. Você vai poder adquirir e ser abençoado. Nós falamos do arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, o milênio, como vai ser todo o processo escatológico. Nós estamos no fim, cada dia mais vemos sinais se cumprindo, então é preciso nós aprendermos mais sobre a escatologia bíblica. Então não deixe de adquirir o nosso e-book, O Fim Vem sobre os 4 cantos da terra. Você pode também adquirir através do meu site www.institutochamavivua.site. Esse é o site do Instituto Chama Viva, ok? Então vamos lá. A segunda falha mais comum que nós vemos os casais cometerem, o segundo erro que faz com que casamentos sejam destruídos, é muitas das vezes a falta do compromisso e da dedicação. Falta esforço mútuo para fortalecer o relacionamento. Isso pode levar a um distanciamento. Os dois moram juntos, mas ficam distantes, porque não tem um compromisso mútuo de um para com o outro. E o trabalho pode fazer isso, os filhos podem fazer isso, mas não deveria fazer. Nós percebemos que a falta do compromisso, da dedicação, faz com que haja essa distância, esse distanciamento entre os casais. Então, quando uma ou ambas as partes deixam de priorizar o casamento, ele passa a se tornar vulnerável a conflitos e rotinas. Estratégias que podem funcionar para resolver esse problema é investir em pequenos gestos diários, como demonstrações de carinho, planejamento de momento a dois. O casal precisa disso para que o casamento permaneça vivo e felizes, ambos, né, os cônjuges. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, está escrito o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então isso reflete a importância do esforço mútuo e do apoio dentro do casamento, né? Um tem que ceder, mas melhor ainda é quando os dois cedem, é quando os dois se esforçam, é quando há um esforço mútuo para que o casamento permaneça vivo e de pé e abençoado no nome de Jesus. Paulo, também escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Este versículo ressalta o comprometimento sacrificial no casamento, como Cristo demonstrou o seu amor pela igreja, dando a vida por ela. O marido deve amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela, de se sacrificar por ela. Então está faltando sacrifício no casamento para que haja esse comprometimento e essa dedicação constante ali entre os dois. A terceira questão, né, o terceiro erro mais comum que tem destruído muitos casamentos é a falta de empatia e do respeito, né? Sem empatia, o casal pode se ignorar ou minimizar as emoções e os desafios um do outro. Então vai ignorando o que o outro está passando, não vê o lado do outro, só olha para si próprio, porque falta empatia, falta respeito pelo cônjuge. Então o respeito, ele é essencial para evitar comportamentos que possam ferir ou desvalorizar o outro. O que se deve fazer? Colocar-se no lugar do outro, valorizar as opiniões do outro, o que o outro acha, o que o outro pensa, mesmo em desacordo, mesmo que você ache que não é necessário,
mas você tem que respeitar o que o outro pensa, tem que ouvir o outro e mostrar que se importa com ele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, nesse texto, o apóstolo Pedro, usado por Deus, chama a compreensão ao respeito mútuo no relacionamento conjugal. Então, o marido ele tem que viver com a sua esposa com entendimento, dando honra para ela como vaso mais frágil. Então, tem que haver essa compreensão, esse respeito de ambos, mas o marido tem que entender que a mulher é o vaso mais frágil. E o que muita gente não entende é que se o casamento não estiver bem, as orações são impedidas de chegar a Deus. Então, como é que está o seu casamento? Para que a sua vida espiritual esteja bem, é necessário que o seu casamento também esteja bem. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É claro que esse texto não está falando do amor eros, mas do amor fraterno. Mas o importante aqui que o texto traz é a necessidade de um honrar o outro. Então o marido tem que honrar a mulher tem que honrar o marido. Então não pode o que a gente vê acontecer muitas das vezes, o homem falando mal da sua esposa, a esposa falando mal do seu marido para os outros. É aquele ditado popular que é corriqueiro, que roupa suja se lava em casa, problemas resolvem em casa, né? Então fala mal, daqui a pouco está tudo bem, tudo é resolvido e ficam até envergonhados porque se exporam ou um expôs o outro falando mal no momento de crise conjugal. Então resolva as crises, né? Se vê que não tem jeito, que não dá para resolver, procure um pastor, um homem de Deus. Nem todos os pastores, infelizmente, estão prontos para ajudar o casamento, o relacionamento. Então procure um pastor, homem de Deus, que lhe ajude no seu casamento, que lhe aconselhe e aconselhe o seu cônjuge à luz da Bíblia, para que o seu casamento seja restabelecido e restaurado. Agora, o último erro comum que tem acabado com muitos casamentos é a falta da intimidade emocional e física. Não tem como um casamento sobreviver sem intimidade emocional e física. A intimidade é a base para a conexão profunda entre os cônjuges. Quando negligenciada, seja pela rotina ou pela falta de tempo, pode levar a um sentimento de desconexão. O casal vai se afastando um do outro. Aí volta aquela questão do item anterior. Está dentro da casa, mas estão afastados. Falta intimidade emocional, falta conversa, falta diálogo, falta intimidade física, falta um carinho, falta um beijo, falta um abraço, falta até o relacionamento sexual entre os dois. Então, o que fazer? Qual a estratégia para resolver essa questão? Sair da rotina, porque às vezes é a rotina que faz com que não haja tempo, né? Então crie oportunidades para momentos de intimidade, com conversas, né, vulneráveis, tempo de qualidade entre o casal, juntos. Então nada deve impedir isso. Infelizmente tem impedido, né? A correria do dia a dia, os compromissos, os filhos, muitas das vezes tem impedido que os casais estejam mais próximos um do outro, mas tem que arrumar uma forma, um tempo, para que se haja esse período de um tempo de qualidade com o seu cônjuge, né? Se deve desejar expandir ou aprofundar algum desses tópicos aqui, né? Então, para aprofundar ainda mais esse item, essa questão, Cânticos dos Cantos, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, minha esposa, arrebataste-me o coração
com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Quão doces são as tuas carícias, minha irmã, minha esposa. Melhor é o teu amor do que o vinho. Então esse texto aqui em Cantares fala da intimidade, do amor profundo entre os cônjuges, Salomão e sua esposa. Então o livro de Cântico dos Cânticos é um livro erótico. É um livro que fala da intimidade sexual entre um homem e uma mulher, entre um casal. E tem a parte simbólica que pode se entender que fala da igreja e Cristo, levando para uma visão mais espiritual. Mas literalmente é um livro erótico. Então deve haver esses momentos de toque, de carícias, de abraço, de beijos, para que o casal não se distancie. Isso é um erro que tem acontecido em muitos casais. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 ao 5 diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então nós temos visto que muitos casamentos têm sido destruídos porque o marido não tem pago à mulher a devida benevolência. Paulo está falando aqui de sexualidade, está falando de sexo. A mulher da mesma forma, não tem mulher que faz greve de sexo por qualquer raiva que tem, por qualquer coisa que acontece. E nisso vai acabar acontecendo que o diabo vai tentar o marido. Paulo disse que tem que haver esse comprometimento sexual. A mulher tem que pagar ao marido a devida benevolência, porque nem o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo. A partir do momento que casou, cada um tem responsabilidade com o outro, inclusive sexual. Então, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O marido manda no corpo da mulher e vice-versa. Não quer dizer que possa fazer o que quer. Tem que haver uma conversa, um diálogo, para que se faça aquilo que é permitido à luz da Bíblia e que ambos também concordem em fazer. Mas não pode faltar o sexo no casamento. O sexo é o tempero do casamento. Então, principalmente muitas mulheres erram, é claro que homens também, porque fazem greve de sexo por qualquer coisa, porque deixam seus maridos expostos e mais tendentes ainda a serem tentados, né? Nos dias que nós vivemos não está fácil, por falta de continência da mulher. Paulo diz que só pode haver uma interferência na questão sexual entre o homem e a mulher se houver uma concordância e mesmo assim por pouco tempo, para que o diabo não vos tente por causa da vossa falta de incontinência ou por causa da vossa incontinência. Então o sexo é muito importante no casamento. Então espero que você tenha aprendido através desses 4 erros comuns que fazem o casamento acabar, que você possa lutar para resolver esses erros, para acertar e para salvar o seu casamento. É mais fácil para alguns, pelo menos pensam, começar outro do que salvar o casamento que existe. Mas na verdade o melhor é restaurar o seu casamento, é restabelecer o seu casamento, porque Deus odeia o divórcio. Deus quer abençoar você, sua casa, sua família, seu cônjuge, seu relacionamento, seu casamento. Então lute pelo seu marido, lute pela sua mulher, deixe Deus entrar no meio do relacionamento de vocês, que vai dar tudo certo e o nome de Jesus vai ser glorificado, ok? Que Deus abençoe tua vida. Compartilhe esse vídeo com o casal que precisa, que está em crise, para que eles sejam restaurados, para que eles possam resolver os seus erros em meio ao relacionamento, casamento, e Deus possa abençoar este casal, a sua vida, a vida dos seus amigos, dos casais como um todo, em nome de Jesus.